Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E dando continuidade aos vídeos, então, hoje a gente vai falar sobre o Espiritismo nega a ressurreição corporal de Jesus. Vamos lá, tchê. Então, buenas, tchê. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é Gustavo e vamos falar agora sobre o livro que nega a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Mas antes da gente falar sobre esse livro, eu quero fazer uma correção aqui, tchê. No vídeo passado eu falei sobre Teófilo de Antioquia. Foi ele que inventou a doutrina da Trindade. Eu só pronunciei errado Autílicos, tá? É a Epístola de Autílicos. Só para corrigir, né, tchê, o que é a pronúncia errada que eu fiz. Bueno, então, tchê. Então vamos falar sobre Allan Kardec. Allan Kardec e o seu livro. Agora a gente vai ver qual é a declaração espírita para nós. No livro Gênese, página 1054 e 1055. Claro que tem mais páginas que falam sobre esse assunto, mas o tópico principal é este aqui, de título Desaparecimento do corpo de Jesus, aonde diz o seguinte: depois do suplício de Jesus, o seu corpo lá ficou, inerente e sem vida. Foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois da sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não tornou a morrer. Seu corpo elevou-se, apagou-se e desapareceu sem deixar vestígio algum. Prova evidente de que esse corpo era de natureza diferente daquele que morrera na cruz, donde é preciso concluir que, se Jesus morreu, é porque tinha um corpo carnal. Então tá aí, tia, a declaração espírita, onde quem conhece as escrituras vai ver, né, tia, que essas palavras aqui tão vagas, aonde ele diz, depois do suplício de Jesus, seu corpo lá ficou inerente e sem vida, como se ninguém fosse visitá-lo, como se ninguém tivesse ficado lá. Então ele diz, foi sepultado como os corpos comuns, todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois da sua ressurreição, puderam vê-lo e tocá-lo. Os romanos não deixaram ninguém chegar perto. Depois da sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não tornou a morrer. Seu corpo elevou-se, apagou-se e desapareceu. Então ele quer dizer que o seu corpo elevou-se, apagou e simplesmente desapareceu. Sem as pessoas estarem ali, sem ter prova de que os anjos também estavam ali. Então, sem ninguém simplesmente estar ali, né? Sem uma testemunha estar ali. Sem deixar vestígio algum. Prova evidente de que esse corpo era de natureza diferente daquele que morrera na cruz, onde é preciso concluir que Jesus morreu é porque tinha um corpo carnal. Então vamos lá, então, tia. Então vamos para a Bíblia. Mas antes da gente ir para o confronto, em Gálatas, capítulo 1, versículo de 8 a 9, diz o seguinte, ressaltando: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, tá aqui, tá escrito, né, tio? O paizinho tá dizendo que se alguém disser outro evangelho ou um anjo do céu,
der outro evangelho além do que ele já nos deixou é anátema. Daí, então, negar a ressurreição corporal de Jesus é pregar outro evangelho. É o que está dizendo ali. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 a 6, diz o seguinte: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então ele está dizendo, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não simplesmente ele teve uma morte e desapareceu e sumiu. Não, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que diz aqui as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ao contrário do que diz o capítulo 1055 do livro de Allan Kardec. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, ele está dizendo, que de uma só vez, mais de 500 pessoas viram ele. Então, tá aí, E as provas, então, da ressurreição corporal de Jesus são abundantes. E isso a gente vê também em Atos, capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concertantes ao reino de Deus. Então aqui ele está falando, que depois de ter padecido o Messias, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, e ainda ficou por 40 dias falando das coisas concertantes ao reino de Deus. Tá aí, Tá aí as Escrituras. Então agora a gente vai para o confronto doutrinário, de título Os Anticristos. Em João, capítulo 2, versículo 19 a 22, diz o seguinte: Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendem conhecimento. Então, resumindo, eles estavam, todos eles, juntos, e do meio deles saíram pessoas que não estavam ali. Resumindo, para falar asneiras, como diz o título, Os Anticristos. Então, continuando, vós não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então ele está dizendo aqui, em João, capítulo 2, versículo 19 a 22, que mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então tá aí, aqueles que negam o Pai e o Filho são os anticristos. E continuando então, agora na letra B, de título A Ressurreição de Jesus. Em Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 3, aonde diz da letra B, o túmulo vazio, quando visitado pelas mulheres, diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E então tá aí, né, tchê? As mulheres, então, em alta madrugada, foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Chegando lá, a pedra estava removida do sepulcro. Mas, ao entrarem lá, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Uma prova, né, tchê? Uma prova da ressurreição do nosso querido Jesus Cristo. Tá aí, então, tia. As mulheres são a prova, né, tia? E continuando agora em Lucas, capítulo 24, versículo 4 e 6, agora diz o seguinte: Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Então tá aí, né, tia? Então as mulheres estando lá, apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, provas de que Jesus ressuscitou. E falaram às mulheres, elas estavam possuídas de temor e com os olhos para baixo. E eles disseram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Continuando então, tia, agora na letra D ainda, né? Jesus em Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 41, diz o seguinte: Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbado? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Continuando. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, Jesus aparece aos discípulos, né, tia? Falando e ainda perguntando: Tem alguma coisa para comer? E então, agora continuando. Em João, capítulo 20, versículo 19 e 21, diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mais uma prova de que os discípulos viram o Senhor. E continuando, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então tá aí, né, tia? E continuando então, tia. Em João, capítulo 20, versículo 25 e 28, disseram-lhes então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu. Esse quem respondeu foi Tomé. Os discípulos disseram a Tomé, né? Vimos o Senhor. E Tomé disse: Se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Continuando. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus,
pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Daí então, né, tinha a prova de que o Messias ressuscitou. E continuando, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Foi aí então que ele acreditou. Jesus também aparece a Maria Madalena. A gente vê em Marcos, capítulo 16, versículo 9, aonde diz: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então tá aí, tia, mais uma prova de que a ressurreição corporal de Jesus Cristo foi vista pelos apóstolos, por Maria Madalena, as mulheres que estavam lá e mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Daí, né, tinha uma prova assim que é uma comparação que foi feito, que está sendo feito aqui, tia. Então, continuando então, né, tia, continuando. A letra E última letra, aonde diz a ascensão de Jesus. Então, sua ascensão vitoriosa ao céu. Diz o seguinte, então, em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, aqui em Atos, né, ele está dizendo que Jesus foi elevado às alturas à vista deles. Deles quem? Dos apóstolos, da Maria Madalena e mais de uma porção de gente. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, quem estavam com os olhos fitos no céu? Os apóstolos e as pessoas que estavam ali. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram. Então 2 anjos se puseram ao lado das testemunhas. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então esses varões, junto com as pessoas que foram as testemunhas ali no local, né, que ouviram dos anjos: esse Jesus que dentre vocês foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Do mesmo modo que ele subiu ao céu, do mesmo modo ele virá na vinda de Jesus Cristo. Bueno, então, tchê, então tá aí. Espero que tenham entendido a mensagem do nosso querido Deus. Espero que tenham compreendido aqui, o confronto doutrinário entre as Escrituras e o livro de Allan Kardec, né, tchê? Aonde ele não acredita, onde ele nega a ressurreição corporal de Jesus. Aonde ele deixa, né, tia, as suas palavras ali muito vagas, ali é muito... Ele deixa, assim, muita coisa no ar. Então, na Gênesis, página 1054 e 1055, está escrito ali aonde
os espíritos, né, tia? A declaração espírita deixa escrito. Bueno, então, tia, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham compreendido aí o que Deus deixou para nós nessa comparação aí, que a ressurreição do nosso querido Messias teve várias provas contundentes, várias provas abundantes, aonde tivemos ali pessoas como provas, a Maria Madalena, as mulheres que seguiam o Messias, os apóstolos que seguiam o Messias, e mais de 500 pessoas que viram o Messias ao mesmo tempo. Tati? Então tá aí, tia. Pessoal, então, um forte abraço a todos, fiquem na paz do Criador. Então tá aí as provas. Espero vocês até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até lá.